Hoje temos um daqueles episódios em que Portugal, a Europa e metade do mundo se juntam numa espécie de concurso para ver quem é que consegue ter a ideia mais estúpida. Temos mais um relatório sobre o pay gap, adolescentes a tomar antidepressivos que lhes salvam a cabeça, mas destrói os orgasmos, e até temos Angola a comemorar 50 anos de independência, explicando com muita emoção que tudo o que corre mal é culpa de Portugal. Quer dizer, quando o mundo enlouquece ao mesmo tempo, alguém tem de pôr ordem nisto. E sim, malta, essa pessoa hoje sou eu. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema vem quentinho e variado. E se precisares de energia para aguentar este vídeo até ao fim, experimenta a minha nova obsessão da Prozis. As barrinhas Melty Brownies and Cream. É doce o suficiente para o cérebro acordar e com tão poucas calorias que a consciência não te vai pesar. E claro, usa o cupom aqui no ecrã para teres descontos até 50% só este mês de Black Friday. E não te esqueças de usar o código de Sousa Viegas para ficares habilitado a ganhar 150 € no sorteio deste mês. Ao fazeres isso, estás a ajudar o canal a continuar a dizer o que ninguém tem coragem de dizer. Mas agora sim, vamos às notícias quentinhas. Celebraram-se os 50 anos da independência de Angola e, como não podia faltar, lá estava o nosso presidente das selfies. Sabem, com um sorriso posto, telemóvel ao alto e sempre aquela personalidade de quem está a inaugurar um shopping. Presidente de Portugal. Foi o maior aplauso do ato central das comemorações dos 50 anos de Angola independente. Entre os 13 chefes de Estado estrangeiros presentes, 8 são da CPLP. Uma maioria que comprova os laços, mas não deixa esquecer o verdadeiro motivo desta celebração. Mal tínhamos acabado de vencer o colonialismo português, que nos oprimiu e escravizou durante séculos, tivemos de imediato de enfrentar o regime retrógrado do apartheid. 50 anos de independência pedem festa grande. Em 5 horas de celebração, há tempo para mostrar o país todo, das 18 províncias aos vários ramos das Forças Armadas. Mas atenção, não foi só o Marcelo que lá esteve, nós tivemos lá representantes de praticamente todos os partidos portugueses, todos bem sentadinhos, todos muito emocionados a ouvir um discurso sobre como os portugueses são culpados pelo subdesenvolvimento de Angola. 50 anos depois, 50 anos de independência, de soberania, de governação própria, de recursos imensos, de petróleo, de diamantes, de tudo. E ainda estamos nisto. Portugal é o culpado. É impressionante. Se Angola fosse uma empresa, chamava-se Desculpa e Filhos S.A. E o mais triste é ver representantes portugueses a bater palmas à narrativa que diminui o próprio país. Pelo lado positivo, o Marcelo finalmente aceitou que Portugal não é racista. Quer dizer, mais ou menos. O que é que vocês acham? 6.000 quilómetros daqui, o discurso político fez regressar o discurso racista. Mas para o Presidente, o racismo não é estrutural. Mas isso faz parte da democracia, que haja pontos de vista que não são necessariamente os maioritários, não são os generalizados, mas que são pontos de vista que, ao menos em discurso, acompanham uma vaga, uma moda de outros países. Ele disse que não é estrutural. Mas teve alguém que falou contra. Pelos vistos, mereceu aparecer nas notícias. Num telejornal angolano, um comentador decide falar e responder a André Ventura e diz o seguinte: André Ventura é candidato a Presidente da República Portuguesa. Temos a certeza de que o senhor não vai vencer as eleições porque o povo português, que é sábio, não vota em mentecatos. Supondo que, por qualquer cataclismo, o senhor é eleito Presidente, o mais provável é que todos os portugueses emigrem e André Ventura fique a governar as cabras da Beira Alta e da Beira Baixa. Primeiro, que classe,
Que elevação! Que profundidade! Uma análise digna de uma mesa de tasca às 2 da manhã depois de 1 litro de bagaço. Mas vamos aos factos, que eu gosto de manter a coisa séria. Num país onde quem critica o governo é preso, os jornalistas independentes são perseguidos, metade da população vive sem saneamento e o dinheiro público evapora misteriosamente para contas privadas, um comentador ir à televisão falar de sabedoria democrática portuguesa é um luxo do caraças. Portugal tem muitos defeitos, mas não somos cabras. São milhares os portugueses que votam em André Ventura, não cabras como quis sugerir. E sim, podemos votar em quem nos apetecer, sem sermos perseguidos pelo Estado, coisa que, convenhamos, não é assim tão trivial em Angola. Reparem bem, o comentador diz que se Ventura ganhar, os portugueses vão todos emigrar. Eu acho engraçado. Sabem porquê? Porque os próprios angolanos já imigram para Portugal. E vêm precisamente porque Portugal é um país democrático, seguro e estável. Mesmo apesar dos socialistas. Mesmo com Ventura, mesmo com tudo. Se um português dissesse na televisão que um líder africano só serve para governar cabras, era uma manchete mundial. Tínhamos ONU, Amnistia Internacional, SOS Racismo, provavelmente até a Madonna em cima do megafone. Mas como vem do lado politicamente correto da conversa internacional, é humor ao comentário. Não é. É insulto puro. E isto nem sequer é sobre André Ventura. É sobre respeito institucional. Ventura pode ganhar, pode perder. Quem decide isso é o povo português. Não decide um apresentador em Luanda com vontade de fazer stand-up comedy às custas de Portugal. É sempre fácil chamar cabras aos portugueses. Difícil é governar um país onde a corrupção come tudo o que o petróleo não come. Mas eu não vou acrescentar mais nada. Vou só mostrar-vos este vídeo aqui. O que o presidente João Lourenço foi derramar lá na Assembleia Nacional. São lágrimas de crocodilo, são lágrimas fingidas de um bandido que quer tentar ganhar alguma simpatia do povo. 50 anos depois, Angola não pode continuar a viver os mesmos problemas. Não se aceita. Ex-militares abandonados, as crianças sem futuro, nós jovens formados abandonados, não temos nem para onde ir, fomos entregues à nossa própria sorte, nossas irmãs se prostituem. Quer dizer, nós estamos num país onde nós somos escravos, estamos no outro colono preto, liderado pelo presidente João Lourenço, estamos no pior regime, pior do que o colono branco que esteve aqui a nos governar. Mais vale o colono branco, o preto é mesmo preto, tá vendo? O preto só quer tudo para ele. O dinheiro do petróleo é todos nós, mas quem gasta, quem rouba, quem come é um grupo de pessoas. Então nós fizemos o quê? A má fé está no governo do MPLA. Aquelas lágrimas que o presidente João Lourenço foi derramar lá na Assembleia Nacional, agora começa a se provar que são lágrimas de crocodilo, são lágrimas fingidas de um bandido que quer tentar ganhar alguma simpatia do povo. Mas vou chorar. O presidente João não chorou porque durante cerca de 10 anos que está a governar, o povo a sofrer comendo contentor, ex-militares abandonados. Não chorou por quê? João Lourenço está nos vinhos. João Lourenço tirando viajar para esbanjar o dinheiro. Não fez absolutamente nada. Aquelas lágrimas que conversa quem? Não conversa naquelas são lágrimas de quem quer alcançar o perdão, manipular a mente da comunidade. Veja como é que as famílias estão. Nem eu dizia melhor. Então é assim, os ministros das Finanças da União Europeia juntaram-se em Bruxelas, olharam para o estado económico miserável do continente e concluíram: o problema são as tuas compras da Temo. Não é o socialismo mascarado, não são as políticas energéticas suicidas, não são os impostos sufocantes e não é a burocracia que transforma qualquer empresa numa vítima. Não! O problema, segundo a União Europeia, são os tops de 4 euros vindos da China. A notícia diz o seguinte: eliminação do limiar de isenção de 150 euros. Os direitos aduaneiros serão cobrados a partir do primeiro euro sobre todas as mercadorias. Ou seja, vais pagar taxa até por um par de meias de 1,5 euro. Segundo a ministra dinamarquesa da Economia, Stephanie Luz, a medida responde ao grande volume de mercadorias de baixo custo importadas da Ásia e da China. Traduzindo, a culpa é nossa por sermos pobres e precisarmos de comprar coisinhas baratas. A União Europeia não consegue competir com o preço chinês, não consegue proteger as empresas europeias e então faz o clássico truque socialista. Taxa o consumidor e chama isso concorrência justa. Eles dizem mesmo, criará condições de concorrência mais justas e equitativas entre empresas europeias. A sério? Então, em vez de melhorar a competitividade, vocês taxam quem consegue produzir mais barato. É como o aluno que não consegue passar no teste e, em vez de estudar, decide que a solução é baixar a nota do aluno mais inteligente. A notícia ainda nos revela 4,6 mil milhões de pequenas encomendas em 2024, 91% vindas da China. Sabem o que isto significa?
que o povo europeu está falido, que as pessoas não têm dinheiro para pagar 29,99 por um top made in EU ou 79 euros por um casaco de marca que dura ao mesmo tempo que o da China. A Europa não reage ao mercado. Quer forçar o mercado a reagir à Europa com impostos. A Comissão Europeia ainda quer ir mais longe. Eles querem introduzir uma taxa de cerca de 2 euros por encomenda. 2 euros por encomenda, mesmo que compres uma película para o telemóvel de 99 cêntimos. Isto não é uma taxa, isto é um murro fiscal. A UE passa a vida a falar de proteger os mais vulneráveis e agora vai taxar exatamente as pessoas que precisam de produtos baratos. A classe política europeia vive tão longe da realidade que acha que a Temo é uma ameaça existencial e não o preço da luz, a nossa carga fiscal ou até a imigração descontrolada. Este imposto não protege empresas europeias, protege apenas uma coisa: um sistema falido que já não sabe produzir riqueza, só impostos. A Europa não consegue competir, então decide punir quem consegue. O bordel fiscal continua aberto e adivinha quem paga. Mas calma, porque se pensas que a coisa para por aqui, não para. Quando os dados não encaixam na narrativa, inventa-se outra narrativa para encaixar nos dados. Há temas delicados e depois há temas como este. O impacto secreto dos antidepressivos no desejo sexual dos adolescentes. E é exatamente isso. Segredo. Porque toda a gente fala de saúde mental, mas ninguém quer falar do outro lado. O lado que mexe com o corpo, prazer, desenvolvimento e até identidade. Durante anos a palavra-chave foi desestigmatizar. E ainda bem! Mas esquecemos de avisar que desestigmatizar não é medicar toda a gente, muito menos as crianças. E fingir que não há consequências. Os ISRS são prescritos a milhares de adolescentes e, ao mesmo tempo, a mesma notícia reconhece: o impacto no desenvolvimento sexual ainda é pouco estudado. Desculpem, estamos a dar químicos potentes a adolescentes em desenvolvimento sem saber realmente o que fazem ao corpo deles. Que mistura é esta de irresponsabilidade e arrogância médica? Senti como se a minha mente e o meu corpo tivessem deixado de conversar. Isto é devastador, porque a adolescência é precisamente a fase em que mente e corpo começam a conversar, às vezes alto demais. É verdade, mas é assim que se forma a identidade, o desejo, é assim que se aprende sobre limites e até sobre intimidade. E a verdade é que estes efeitos não são pequenos. Estamos a falar de ausência de prazer, orgasmo impossível, sensibilidade reduzida e, em alguns casos, efeitos permanentes. Isto é gravíssimo. É literalmente uma sequela sexual crónica em jovens. Quantos destes adolescentes é que precisavam mesmo de antidepressivos? E quantos estão apenas a tentar sobreviver a uma cultura que cria ansiedade, explora a nossa dopamina e promove comparações tóxicas 24/7? Porque uma coisa é tratar depressão grave, outra é tratar angústia normal com droga legalizada. A adolescência já é caótica o suficiente sem farmácia a interferir na sexualidade. E se a solução para o sofrimento adolescente é silenciar o corpo, então estamos a falhar miseravelmente como sociedade. Salvar vidas não pode significar roubar uma parte fundamental dessa mesma vida. E já que falamos de tudo o que ficou de fora, vamos agora para aquilo que eles tentaram meter lá dentro à força. Interpretação ideológica. Sabem o que é pior que uma notícia enviesada? É uma notícia enviesada baseada num estudo enviesado. Mudanças na lei laboral podem agravar a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Este domingo, dia 16 de novembro, assinala-se o Dia Nacional da Igualdade Salarial, uma data simbólica que traduz o diferencial remuneratório entre homens e mulheres. A partir desse dia e até ao final do ano, 46 dias, é como se as mulheres trabalhassem sem receber. Tudo isto baseado no simpático documento Indicador-Chave Diferencial Remuneratório entre Homens e Mulheres, Gender Pay Gap. Este relatório repete, disfarça e renomeia os mesmos problemas estruturais que minam quase todos os estudos sobre o Gender Pay Gap. E o mais curioso é que eles admitem, mas tratam tudo como um detalhe técnico. Desculpem, mas eu aqui preciso de ser bruta e isso eu só faço com os membros. Junta-te aqui para teres acesso às versões estendidas dos vídeos, onde todas as semanas eu sou ainda mais bruta. E ainda acesso a vídeos exclusivos. A história repete-se. Todos os anos sai um relatório cheio de gráficos, cheio de palavras caras, cheio de regressões,
por norma tudo em cor-de-rosa, mas sempre com o mesmo problema. Confunde padrões de vida com discriminação. E eu pergunto, se querem falar de desigualdade real, porquê é que continuam a esconder as variáveis que importam? Porquê é que não medem maternidade, opção de carreira, risco profissional, horas suplementares, turnos? Quem é que tem medo da verdade estatística, afinal? Porque eu não tenho. E essa tal discriminação já é punível por lei. A não ser que planeiem processar essa malta toda. Está na hora de serem verdadeiros. A Alemanha está finalmente a perguntar algo que devia ter sido óbvio desde o início. A prostituição legalizada protege mulheres ou protege quem as comercializa? A Presidente do Parlamento alemão, Julia Klöckner, não teve medo de dizê-lo alto e bom som. Estou firmemente convencida de que devemos finalmente proibir a prostituição e a compra de sexo neste país. E a Ministra da Saúde confirmou. A Alemanha precisa de uma proibição de compra de sexo. As prostitutas devem permanecer impunes e receber apoio integral para deixar a profissão. Finalmente, mulheres com tomates. A notícia diz o seguinte: a legalização da prostituição não reduziu a criminalidade. Ao contrário, o tráfico de pessoas e a prostituição forçada aumentaram. Quem diria? Transformaram um país num bordel legal gigante e acharam que os cafetões iam virar empreendedores sociais. A Alemanha percebeu que era óbvio, a prostituição legalizada não é liberdade, é uma cortina de fumo para o verdadeiro problema. Todo o tráfico humano que acontece sob estas condições. A Europa precisa disto, coragem para chamar a exploração pelo nome. Isso implica aceitar algumas verdades inconvenientes. O corpo da mulher não é um produto. A miséria não é escolha. Proibir a compra de sexo não é moralismo, é civilização. E está mais do que na hora destas coisas virarem padrão. Vamos ser sinceros. Quanto às eleições do novo mayor de Nova Iorque, é muito pior ele ser socialista que ele ser muçulmano. Se há coisa que critico no sistema atual é esta mentalidade de o Estado resolve tudo. Ora, quais as grandes e inovadoras ideias deste senhor? Ele quer tornar Nova Iorque um santuário LGBT e criar um gabinete de assuntos LGBT. Propôs congelar o valor das rendas para todos os inquilinos em unidades de preço estabilizado em Nova Iorque. Prometeu creches universais gratuitas para crianças desde das 6 semanas até aos 5 anos, mais dependência do Estado e menos papel da família. E obviamente não podia faltar autocarros gratuitos em toda a cidade e impostos mais altos sobre os ricos e empresas para financiar o seu plano. Como devem calcular, os ricos e as empresas já estão a ameaçar abandonar a cidade, incluindo o nosso querido Stallone, o nosso Rambo. Afirma que foi o meu lar por 40 anos, não havia lugar melhor no mundo. Mas agora tudo está diferente. Eu entendo que as pessoas querem tudo de graça, mas é assim que elas vão destruir a melhor cidade do mundo. E eu não quero testemunhar isso. E embora esta devesse ser a principal fonte de ódio, ver o capital a fugir para pastos mais verdes, as pessoas estão chateadas com quem o elegeu. Aparentemente, a culpa é das mulheres. 84% of women under 30, 65% of women 30 to 34 voting blue, 81% of women voted for Ma'am Danny. They can't even tell you why they voted for him. These, in large part, are the same women that will stand out there and tell you, I don't feel safe, while casting a ballot for the guy who just promised to empty out the prisons and that violence is a social construct. So violence is an artificial construction. Tocou na ferida. Tocou, mas não deixa de ser verdade. E vamos ignorar a parte da violência ser uma construção social, porque eu garanto que se te bater com a cabeça na parede é bem real e palpável, e os danos são até biológicos e observáveis. A estatística é clara. Mulheres jovens votam esmagadoramente à esquerda e depois admitem nos mesmos inquéritos que não se sentem seguras, não confiam na polícia, têm medo do crime, preocupam-se em ser assediadas na rua e ainda assim votam nestes candidatos que prometem libertação precoce, a tal violência como construção social, menos polícia e, claro, menos políticas de imigração, resultando claramente numa maior fragilidade cultural. Isto não é ódio às mulheres, isto é observar um padrão eleitoral autodestrutivo. E é aqui que a crítica dele acerta em cheio. Votar contra a própria segurança é loucura política. Há várias razões para isto e a maioria é cultural. As mulheres são alvos diretos do marketing emocional da esquerda. Inclusão, empatia, direitos, narrativa do príncipe encantado
autoridade do Estado. O feminino moderno foi treinado para temer autoridade. Estas miúdas querem direitos e liberdades, mas nem se atrevem a falar em obrigações ou responsabilidade. As universidades são centros de doutrinação progressista e a verdade é que os cursos sociais, educativos e humanísticos são maioritariamente femininos. E depois ainda temos a cultura pop a reforçar estas mesmas narrativas. Séries, TikTok, influencers, tudo a repetir a mesma moralidade superficial. É perigoso dizer que as mulheres de esquerda são o maior perigo e é injusto até dizer que são todas, mas é igualmente perigoso não dizer a verdade. Há um padrão de eleitoral feminino que está a empurrar a sociedade inteira para modelos cada vez mais instáveis, frágeis e permissivos. E se não podemos falar disso porque parece feio, então vamos continuar a ver mulheres a votar em quem promete soltar criminosos e depois a chorar que não se sentem seguras no caminho para casa. E pronto, chegámos ao fim. E se há coisa que esta semana deixou claro é que o mundo está num estado de delírio permanente. É um mundo ao contrário, um mundo onde a narrativa vale mais do que os factos, onde a emoção manda mais do que a lógica e onde a culpa é sempre tua, mesmo quando não é. Mas enquanto houver espaço para pensar, rir e desmontar estes disparates, ainda há esperança. Se este vídeo te fez pensar, partilha, e se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí o que achaste destes temas. Subscreve, deixa aquele like maroto e segue-me nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.